Olá, bem-vindos a mais um Original, uma entrevista com pessoas que têm a coragem de colocar os seus projetos originais em prática. Hoje com a Magda Cordas, ilustradora, designer e investigadora. Magda, como é que começou o teu interesse pela ilustração? Começa logo com a minha formação. Quando fui para Coimbra, para a Arca, onde fiz a minha formação de licenciatura, nós tínhamos a oportunidade de fazer no primeiro ano várias disciplinas onde pudéssemos ter a percepção do que é que de facto nos identificávamos mais. Foi aí que tive o primeiro contacto com as imagens, e aí também escolhi design. Quando começo a perceber melhor o que é design, porque não tínhamos internet naquela altura, tínhamos já poucos livros a nível também da própria área, e vou para a biblioteca e começo a perceber que de facto o que me apaixonava nem era tanto os objetos de design de comunicação, era mais o seu interior, a relação do texto com as imagens, portanto, no fundo, o conteúdo e toda a parte conceptual que envolvia aqueles objetos. E comecei aos poucos a perceber, até que cheguei ao terceiro ano, e aí tivemos a disciplina de ilustração. E foi assim uma paixão imediata, não é? Depois fui sempre desenvolvendo trabalho e essa paixão começou a tornar-se um amor, porque de facto ela começou a ser muito forte e começou a ser inclusivamente uma necessidade, que eu inicialmente não percebia que era uma necessidade, mas depois percebi que era qualquer coisa cá dentro e coisas que eu tinha da minha experiência pessoal e inclusivamente académica, que eu queria falar, queria dizer ao mundo, mas como não era muito tímida, não falava muito, era a minha forma de exteriorizar aquilo que eu sentia. O que se faz com amor e se torna uma necessidade, tal como disseste, flui naturalmente. Completamente, como dizia antes até da entrevista, que falámos um pouco, toda a parte intuitiva, tudo aquilo que sentimos. No fundo, nós falamos, quando faço uma imagem, não a faço porque tenho que dar resposta a uma necessidade, tal como fazemos a nível do design. Não, aqui eu faço para dar resposta a uma necessidade minha, a um sentir, não é? Se bem que aqui poderíamos, se formos pensar ao nível da relação da ilustração com a pintura, se calhar até mais, o que fazemos ao nível do nosso processo de ilustração, se calhar até é mais pintura do que ilustração, porque a ilustração parte de uma interpretação de um texto ou de um conceito, não é? Tem que haver esta relação, ao contrário do que acontecia anteriormente, tal como que acontecia também com as obras de arte, eram quase encomendas. A ilustração neste momento já não tem isso, porque a ilustração também evoluiu muito ao longo dos tempos e neste momento na contemporaneidade a ilustração é aplicada a vários objetos de comunicação e é de facto algo muito para além da fotografia que nos diz muito mais sobre as coisas. E no fundo, se calhar, se eu for olhar mais para trás para o meu processo de trabalho, inclusivamente para o modo como ele é feito e como eu o sinto, se calhar muitas das vezes ele está até ligado mais com a parte da pintura, onde há uma necessidade, onde há uma subjetividade, não é? Onde na grande parte dos meus trabalhos eu não sinto necessidade de o leitor ter o sentido da imagem, não é? Particularmente quando faço trabalho expositivo. Porque é muito importante para mim que a minha obra traga leituras várias e a vários níveis, portanto pretendo, a minha imagem tem também muita preocupação da minha obra não ser lida apenas por um público, mas atingir vários públicos e que esses públicos tirem várias leituras das coisas, porque quero muito que o meu trabalho faça de facto ampliar também a vida das pessoas e a sua vivência, não é? A Magda faz algo muito interessante que antes de fazer algum trabalho investiga. Ela vai beber mais conhecimento e depois o que é que acontece? Depois desse conhecimento, vejo muito, ando muito à minha volta, passeio muito, aproveito muito as viagens que faço. E quando falo de viagens, às vezes as viagens parece que é quando vamos para o estrangeiro. Mas não, são as minhas viagens ao supermercado, são as minhas viagens à escola, são as minhas viagens quando caminho. Todas essas viagens trazem coisas e às vezes são as coisas que nós menos nos desperta que de facto nos suscitam depois a criação de uma coisa, não é? Que eu acho interessante a nível do processo. O cotidiano pode nos inspirar, o momento presente inspira. Muito.
agora podia fazer uma ilustração, não é? É isso que eu acho curioso. Há de facto, ao nível do que eu sinto na sociedade, da minha vivência, o que eu sinto é que às vezes não somos compreendidos pelas pessoas. Temos dificuldade em ser compreendidos por isso, porque nós somos muito emocionais e as pessoas vivem muito pelo racional neste momento, não é? Posso-te fazer uma pergunta? Claro. Vivemos numa sociedade de amor condicionado? Um pouco, não é? Parece que o que sentimos às vezes não podemos transparecer verdadeiramente. E o que eu quero, e o meu trabalho existe também, e voltar outra vez ao mundo da ilustração, mesmo com todo o trabalho que tenho envolvente, teve a ver com essa necessidade de mostrar que nós temos a capacidade, devemos inclusivamente, enquanto pessoas, ter a capacidade de mostrar aos outros que ainda podem não sentir isso, que toda a gente pode dizer o que é que sente por dentro. É muito importante, torna-nos pessoas diferentes, é o que eu sinto. Não é? Na verdade, todos somos uma expressão única na natureza, nada se repete, e a Magda acaba de confirmar e corroborar com isso mesmo. Magda, diz-me uma coisa: quando transmites os teus ensinamentos aos teus alunos, procuras também que eles busquem a sua identidade própria? Completamente. Digo-lhes sempre que há uma coisa que nós temos que fazer primeiro que tudo, que é sermos nós próprios. Podemos fazer a nossa investigação, podemos inclusivamente olhar muito e trabalhar até durante um longo tempo sobre um ilustrador ou sobre um pintor, um escultor, o que quer que seja, que isso nos traga alguma coisa para o nosso trabalho, mas que acima de tudo nós sejamos o mais genuíno possível, o mais autêntico, trazermos a nossa autenticidade para o nosso trabalho. Para mim é o que nos diferencia, senão não valia a pena, não é? Expuseste há pouco tempo uma exposição muito interessante em que até teve um pequeno teatro. Como é que lidas com a crítica? Lido bem e as críticas fazem-me crescer. Como dizia, nunca tive a coragem, porque eu acho que é preciso coragem de nós pomos no nosso trabalho. Até ao momento não tinha tido a coragem de os pôr daquela forma, portanto foram de facto obras que eu fiz muito recentemente e foram obras que fiz só para aquela exposição. Porque queria que de facto fosse algo especial, inclusivamente estava a trabalhar em parceria com uma colega e tínhamos um projeto muito focado e sabíamos exatamente o que é que nós queríamos e para mim era muito importante de alguma forma o modo como esta crítica, que para mim foi muito salutar e foi muito agradável, é bom. É claro que nós não necessitamos todos os dias nos dizerem gosto do seu trabalho, gosto de si, mas eu acho que há pontos da nossa vida em que o ego é importante ser preenchido para nós termos a vontade de voltar a criar e fazer mais, não é? Vemos que as coisas são aceitas e essencialmente que são compreendidas, acima de tudo isso, não é? O reconhecimento e o elogio são um alimento para a alma. Completamente, completamente. Diz-me uma coisa, naquela exposição disseste uma coisa que me ficou cá dentro, que disseste que enquanto estiveste a fazer o teu doutoramento não tinhas capacidade para expandir a tua criatividade. E eu tomo a liberdade de fazer duas perguntas. Se o conhecimento formal realmente pode ser castradora da criatividade e se o facto de não teres criado naquela altura te suscitou algum incómodo? Muito, porque nós, enquanto criativos, como disse anteriormente, sentimos uma necessidade de exteriorizar, de comunicar. Não quer dizer que o doutoramento não nos permita isso. O doutoramento é uma fase, e é uma fase complicada, foi uma fase complicada da minha vida, foi uma fase muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. No entanto, é uma fase difícil porque tu tens que, ao mesmo tempo que estás a trabalhar, ao mesmo tempo que tens que estar a refletir, que tens que estar a escrever, que tens que estar a investigar e depois juntar aquilo tudo, faz com que tu não tenhas nem sequer tempo e às vezes, muitas das vezes, vontade para agarrares num papel e para agarrares nos materiais e criares. Porque é tudo um mundo estranho em que tu não sabes muito se estás a ir para aquela direção porque não queres falhar. Tu queres continuar a ter a qualidade que tu tens anteriormente. Portanto, o facto de pensares assim, não, eu estou a ser egoísta, se vou perder 5 minutos a fazer uma ilustração ou a fazer um desenho, para mim,
é o tempo que eu estou a desperdiçar com a qualidade que eu posso dar aos outros, aos meus alunos, que eu posso dar às pessoas com quem estão a trabalhar, aos projetos que eu estou envolvida, porque há uma coisa que é muito importante, eu adoro dar aulas. No entanto, sinto-me a necessidade, em complementariedade, de estar a fazer projetos. Não gosto de me fechar numa coisa só. Então diz-me uma coisa, é importante nós nutrirmos a nós próprios para conseguirmos dar aos outros? Cada vez mais. E sabes que foi uma coisa que percebi muito recentemente também. Porque para que tu consigas, de facto, dar aos outros, tu precisas de te acarinhar e nutrir, como tu dizias, não é? Porque eu primeiro tenho que pensar em mim, não é? Em mim própria, porque eu pensei que anteriormente pensava que isto era um ato egoísta, mas não é. Recentemente descobri que não é. Tu, para estar bem com os outros, quer seja a nível profissional, quer seja a nível pessoal, e muito mais a nível pessoal, não é? Porque tu queres de facto dar, tu queres dar o amor que tu tens para dar. Se não estiveres bem nutrida, tu não consegues passar isso. É um falso pensamento nós pensarmos que não, primeiro tenho que dar aos outros e depois então é que dou-me. Para mim isso não funciona. Funcionava anteriormente, mas no fundo se calhar não funcionava, não é? Eu estava bastante enganada com o processo que eu tinha, de facto, em termos de prioridades, não é? Houve uma abertura de consciência. Completamente. E isso teve a ver com todo o processo que eu fiz de licenciatura, de mestrado, de doutoramento. Sabes que teres o espaço para ti, embora sejam coisas difíceis, tu estás fechado para ti, no fundo estás numa gaiola, eu sentia-me numa gaiola, e na fase última do doutoramento sentes que essa gaiola está totalmente fechada, tu não consegues voar. Aliás, houve um dia que eu disse ao Luís, sinto-me um pássaro sem asas. Um pássaro que quer voar, um pássaro que tem de facto as asas nutridas e com muita capacidade e força para voar, mas falta-me energia para abrir aquela porta. E tu passas essa fase, mas essa fase, e tu percebes isso 2 a 3 vezes depois de acabares o doutoramento e que acabares este percurso, não é? Que é um percurso doloroso, mas ao mesmo tempo muito salutar para ti, e tu começas a perceber isso. Uau, eu cresci isto tudo, uau, agora sim. A mudança assusta. A mudança assusta inicialmente, mas depois é prazerosa, não é? Torna-se prazerosa, torna-te outra pessoa, torna-te... às vezes eu digo às pessoas, eu sou uma pessoa super tímida e sou, não é? Os primeiros contactos para mim não são fáceis, são fáceis com as pessoas que eu tenho uma boa relação, não são fáceis neste momento. Aliás, eu vou-te dizer aqui também... um segredo que eu tive no início e que às vezes digo aos meus alunos, que é importante nós percebermos quando começamos a dar aulas, porque alguns deles dizem, professora, como é que eu gostava tanto de transmitir, como a professora nos transmite o nosso conhecimento, como é que eu faço isso se eu sou tão tímida? E há um conselho que lhes dou, que eu fiz na altura, quando fiquei colocada no Instituto Politécnico, eu pensava, mas eu não queria nada disto, não, eu de facto estive a trabalhar antes no ateliê e agora venho para aqui dar aulas, o que é que se passou pela tua cabeça? Mas querias ter esta experiência, porque há uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é partilhar conhecimento. Porque leio muito, trabalho muito, falo muito, não é? Troco muitas ideias com muitas pessoas, não tantas como aquelas que eu gostaria, mas troco. E essa partilha eu gosto de passar aos outros. E eu fiz, para ultrapassar esta minha dificuldade em comunicar, fiz um curso de palhaço. E isso para mim foi muito importante. Tu chegas ao fim, e foi só um mês intensivo, e chegas ao fim do curso e pensas assim, o que isto me deu? Não é? No início tu tremias, quando ia para uma aula eu tremia, as minhas pernas tremiam, e depois de acabar aquele curso pensei, uau, é um público especial, portanto dá-te a este público. E às vezes nós temos que perceber, seja palhaço, seja o que for, temos que perceber quais é que são as nossas necessidades e o que é que de facto nos vai trazer naquele momento, o que é importante naquele momento, para depois nós podermos continuar aquele percurso. É aceitar aquilo que somos na altura e poder responsabilizar-nos para fazer uma mudança construtiva dentro de nós. Exatamente. Gostava que reparassem na fluidez das palavras da Magda, bastante esclarecedora a necessidade de que nós todos temos a encontrar o nosso ritmo, ou seja, entrar em sintonia com a nossa essência, as nossas ações, as nossas palavras, tudo isso faz a diferença na nossa vida. Magda, queres deixar alguma mensagem para quem está a pensar que tem que ter coragem em abraçar a minha originalidade? Sim, sejam autênticos. Só isso. Sejam muito autênticos.
Obrigada pela tua entrevista. Obrigado, eu. Foi um prazer. Obrigada. Bem-vindos a mais um Biooriginal. Estás à espera de quê? Constrói a tua vida e até à próxima.